Absalão era um dos filhos do rei Davi, e sua história nas escrituras parece uma novela moderna. Conhecido por sua boa aparência, em particular seu cabelo comprido, ele é mais lembrado por dois atos terríveis. Sua história mutilada, entre muitos outros personagens bíblicos, ilumina a imperfeição da humanidade e a propensão ao pecado. Absalão aparece no livro de 2 Samuel entre os capítulos 13 e 18, apresentado pela primeira vez como o terceiro, e talvez o favorito dos filhos de Davi. Ele nasceu em Hebrom. A Bíblia menciona que a mãe de Absalão era Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o que é significativo, porque ele foge para lá depois do assassinato de seu irmão. O nome de Absalão significa pai da paz. No entanto, a vida de Absalão foi marcada por conflitos, traição, assassinato e separação de sua própria família. Adultério e assassinato foram os pecados de Davi, e pecados semelhantes a estes aconteceu entre seus filhos, dando início à punição que recaiu sobre a família. Apesar do seu nome e de ter uma aparência atraente, a paz parecia fugir de Absalão. Isso nos lembra que, independentemente de nossa herança, bênçãos e talentos, este mundo não oferece garantias de paz a ninguém. Nossa única esperança está em Cristo e em sua paz duradoura. Como pais, podemos orientar nossos filhos na direção de Cristo, mas eventualmente eles precisarão buscar a verdadeira paz por si mesmos. Absalão era irmão de Tamar, uma mulher muito bonita. Amnon, seu meio-irmão por parte de pai, ficou obcecado pela beleza de Tamar, que na época ainda era virgem. Amnon tinha um primo chamado Jonadab, que era muito astuto. Jonadab percebeu os desejos de Amnon e sugeriu que ele fingisse estar gravemente doente na cama e pedisse a seu pai, Davi, que Tamar viesse cuidar dele e lhe servisse comida. Amnon achou a ideia interessante e seguiu a sugestão de Jonadab. Davi deu permissão e Tamar preparou a comida. Quando estava tudo pronto, Amnon mandou que todos saíssem do quarto, e quando Tamar foi servir-lhe, ele a agarrou e insistiu que ela deitasse com ele. No entanto, Tamar se recusou e implorou para que ele não cometesse esse ato perverso e vergonhoso, que violava as leis de Israel. Mas Amnon não quis ouvir Tamar e a violentou. Depois disso, Amnon sentiu forte aversão por ela e a expulsou do local onde estavam, demonstrando ainda mais sua conduta desprezível. Foi nesse momento que Tamar encontrou abrigo na casa de Absalão, seu outro irmão. O acontecimento deixou Davi extremamente furioso com as ações de seu filho primogênito, mas ele não interviu. No entanto, após 2 anos, Absalão decidiu vingar Tamar e planejou a morte de Amnon. Ele convidou todos os filhos do rei, seus irmãos, para se reunirem com ele, incluindo Amnon, com permissão de seu pai. Absalão ordenou aos seus homens que prestassem atenção, e quando Amnon estivesse alegre por causa do vinho, eles deveriam assassiná-lo. E os servos cumpriram exatamente a sua ordem e mataram Amnon. Essa história trouxe grande abalo emocional para Davi. Absalão fugiu para Gesur, a terra de seu avô materno, onde permaneceu por 3 anos. Com o passar do tempo, Davi começou a sentir saudades de Absalão. Um homem chamado Joabe percebeu que o rei sentia falta de Absalão e traçou um plano para convencer Davi a permitir que Absalão voltasse para as proximidades. Então, por intermédio de Joabe, Davi permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas durante 2 anos ele não foi recebido pelo rei. Em determinado dia, Absalão procurou Joabe e pediu que ele organizasse um encontro com seu pai, mas Joabe recusou. Insatisfeito com a recusa, Absalão decidiu colocar fogo em um campo pertencente a Joabe, na esperança de chamar sua atenção e fazê-lo interceder junto a Davi, para que pudesse reencontrar seu pai. Em resposta a essa ação, Davi convocou Absalão e ele se prostrou, lançando-se com o rosto no chão. O rei foi tocado emocionalmente e o abraçou, demonstrando seu afeto ao beijar seu filho. Depois de reconquistar a confiança de Davi, Absalão conspirou contra ele.
Depois disso, Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se antes do raiar do dia e colocando-se à porta da cidade, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa para induzir e seduzir a população de Israel. Dessa forma, ele conquistou a lealdade da população e gradualmente aumentou o número de seus apoiadores. Ele tramava tomar o trono de seu pai. Após 4 anos, Absalão expressou o desejo de ir a Hebrom para cumprir um suposto voto que havia feito ao Senhor. Davi concedeu sua permissão e abençoou a partida. Então, Absalão partiu para Hebrom acompanhado de 200 homens que desconheciam suas verdadeiras intenções. Durante esse período, Davi soube que o coração do povo de Israel estava se voltando para servir Absalão. Logo, o plano de Absalão foi revelado e Davi teve que fugir, peregrinando pelas terras vizinhas. Diante disso, Absalão e seu exército entraram em Jerusalém. Zadok, o sacerdote, e os levitas tentaram levar a arca da aliança na fuga, mas Davi ordenou que a arca fosse devolvida à cidade. Nesse momento, Davi demonstrou sua confiança em Deus, acreditando que se fosse da vontade do Senhor, um dia ele teria a oportunidade de ver a arca em seu lugar apropriado. Durante sua fuga de Absalão, Davi escreveu o Salmo 3, no qual expressou sua confiança em Deus em meio à adversidade. Para concluir seu plano, Absalão recebeu orientações para perseguir Davi com seu exército, com o objetivo de matá-lo, fazendo com que todos que estavam ao lado do rei retornassem às suas casas. No entanto, uma pessoa chamada Husai discordou desse conselho e ofereceu uma alternativa para atingir o objetivo desejado. Ao mesmo tempo, Husai pediu para que Davi fosse informado dos planos de Absalão, a fim de que ele pudesse ser orientado e evitar ser destruído pelo exército. Além de tudo de ruim que Absalão já havia feito, ele possuía as concubinas de Davi em uma tenda no terraço, diante dos olhos de todo o Israel. Esse ato abominável aos olhos de Deus também revelou a reivindicação de Absalão pelo trono de Israel. Com a ajuda de Husai, que permaneceu em Jerusalém, o exército de Davi conseguiu derrotar as forças de Absalão. Embora Davi não tenha participado pessoalmente da batalha, instruiu seus comandantes a tratarem dele com piedade. No entanto, durante a perseguição a Absalão, seus cabelos longos ficaram presos nos galhos de um carvalho, deixando-o pendurado pela cabeça. Contrariando a ordem de Davi, Joabe empunhou 3 dardos e transpassou o coração de Absalão, que ainda estava vivo. Em seguida, outros soldados que acompanhavam Joabe também atacaram Absalão e o mataram. O corpo dele foi então enterrado em uma grande cova na floresta. Apesar de sair vitorioso ao lado de seu exército e podendo reassumir a sua vida, Davi sentiu profunda dor com a morte de seu filho, exclamando em alta voz: "Meu amado filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu querido filho, meu filho." 2 Samuel 18:33. Já conhecia a história de Absalão? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.